Bom dia, sou Arthur Gomes, residente de urologia do primeiro ano do Hospital Federal da Lagoa. Vou apresentar esse artigo sobre cistite hemorrágica. É um estudo de revisão de literatura e opções de tratamento. Foi publicado no The Canadian Journal of Urology em outubro de 2022. Começando então, a cistite hemorrágica intratável é definida como uma inflamação difusa e sangramento do urotélio. Diagnóstico diferencial, a gente pode infecções, malignidade, exposição química, nefropatia, radioterapia. Tem um grau variado de hematúria, desde leve a espontânea, até uma hemorragia com necessidade de transfusão e cirurgia. Ele classifica em duas classificações possíveis, que é a De Vries e De Vella-Oejeda. Aqui a classificação de De Vries como hematúria leve, que não tem mudança de hematócrito, moderada e grave, sendo que a grave requer mais do que 6 unidades de concentrados de hemácia de transfusão. E a De Vella-Oejeda classifica como de grau 1 a 4, com hematúria microscópica 1, macroscópica 2, com coágulos 3, e grau 4 como hematúria com coágulos, obstrução, causando insuficiência renal. Todos os pacientes, então, vão ser submetidos a tratamento conservador inicialmente e depois vai ser partido para terapias mais agressivas. Terapia inicial, então, é irrigação com catéter vesical de demora de 3 vias. Se não resolver, cirurgia com evacuação de coágulos mais fulguração das lesões. Se persistir a hematúria, a gente pode lançar mão de terapias intravesicais ou extravesicais. Apesar da morbidade importante dos efeitos adversos, tem uma eficácia variável. E o objetivo desse estudo, então, é a abordagem passo a passo da cistite hemorrágica intratável. Tem uma tabela, então, dos compostos que pode ser utilizado. Eu vou falar sobre cada um deles. A maioria são terapias intravesicais, a não ser o oxigênio hiperbárico, que é uma terapia extravesical. Esse artigo, então, é uma revisão de literatura. As palavras-chave são hemorragic cystitis, cystitics, gross hematuria e intractable hematuria. Reuniu 41 publicações e todos os artigos publicados não tiveram critérios específicos para inclusão e exclusão. Tem um amplo diagnóstico diferencial, então, na hematúria. É muito importante a história e o exame físico completo. Mesmo assim, se persistir dúvida diagnóstica, a gente pode lançar mão de alguns exames de imagem, como uro-TC, pielografia retrógrada, ou cistoscopia e histologia oncótica urinária. O objetivo é descartar a malignidade. A cistite hemorrágica severa, então, relatada por radioterapia, geralmente início de 6 meses até 10 anos. Tem uma apresentação geralmente tardia, com uma média de 35 meses. Até 5% dos pacientes podem desenvolver. O mecanismo, então, é um dano ao endotélio vascular, que causa uma endarterite progressiva, levando a isquemia e necrose tecidual, que vai descamar a mucosa da bexiga. Pode ser por exposição química, então, principalmente quimioterápicos, a ciclofosfamida. Ele é dose dependente, geralmente nas primeiras 48 horas de exposição. A toxicidade é por excreção renal do metabólito acroleína, que acaba causando descamação da mucosa com edema tecidual e fibrose. Hematúria pode ser por doenças sistêmicas, nefropatias, doença de Crohn, amiloidose, medicações, trauma, malformações vasculares. Também pode ser por infecções, o vírus BK, o vírus JC, em crianças e transplantados renais, principalmente o adenovírus, e nos imunodeprimidos, principalmente o citomegalovírus e o Epstein-Barr. O mecanismo, então, é a replicação viral no urotélio, que acaba causando lesão tecidual. Tratamento, então, como já falado anteriormente, hidratação, mais irrigação vesical, mais suporte clínico para todos os pacientes com
CVD calibrosa, com o objetivo de evacuar os coágulos, cistoscopia e cauterização das lesões. Ele relata uma série de 33 pacientes com cistite hemorrágica por radioterapia ou ciclofosfamida, em que 42% dos pacientes tiveram resolução somente com cistoscopia e evacuação. Os pacientes que não conseguem resolução acabam precisando de terapias intravesicais ou extravesicais. A primeira terapia intravesical, então, é o alum, que é o sulfato de alumínio. Ele pode ser usado em pacientes com função renal normal, né? Não pode ser usado em pacientes renais crônicos, por ser excretado por via renal. O mecanismo, então, é uma precipitação das proteínas no revestimento do urotélio, que acaba causando vasoconstrição e esclerose. A dose é 50 gramas de álamo, 5 litros de água estéril, uma solução a 1%, instilada a 250 a 300 ml por hora. A bexiga deve estar completamente evacuada de coágulos. É um procedimento que não necessita de anestesia. Ele, em geral, é bem tolerado, mas ele tem uma penetração baixa no urotélio e deve ser limitada à superfície da bexiga. Não deve ser absorvido, principalmente nos pacientes renais crônicos. Sinais de absorção sistêmica, principalmente, são as mudanças no estado mental. A taxa de sucesso varia entre 60% a 100%. Um estudo de Westermann, que analisou 80 pacientes, uma coorte de 1997 a 2004, com cistite hemorrágica intratável, os pacientes submetidos à instilação de álamo 1%. 95% dos pacientes era por radioterapia prévia, e a hematura, em média, surgiu 93 meses após o início do tratamento. A maioria dos pacientes já havia sido submetida a uma cistoscopia, e 12% dos pacientes falhou com um agente intravesical alternativo. A média foi 2 dias de instilação. 17 meses após, 54% dos pacientes não precisaram de intervenção. Os efeitos adversos mais importantes foram espasmos, 35%, e delírio transitório. Tem uma segunda coorte menor de boys, em 1980, que analisou 9 pacientes com cistite hemorrágica intratável. Os pacientes receberam irrigação com álamo por 48 a 72 horas. 8 desses pacientes eram de tumor urotelial e o outro por radioterapia. Teve uma resposta de 100%, todos os pacientes conseguiram descontinuar a irrigação. Posteriormente, 5 desses pacientes foram submetidos a RTU de bexiga, com uma biópsia da bexiga normal, sem evidência de danos celulares sustentados. Em 6 meses, a resposta foi 66%. Nenhum paciente teve sintoma de uretrite, ou estenose, ou queimadura da genitália. O nitrato de prata, então, é uma solução que pode ser usada em doentes renais crônicos. Todos os pacientes precisam ser submetidos a um cistograma para descartar refluxo vésico-uretral, porque ele é convertido em ácido nítrico, que acaba causando cauterização química. A solução, então, é usada de meio a 1%, de 20 a 30 minutos. Só tem pequenas séries de casos reportados. Ele parece ser um procedimento bem tolerado, porém as taxas de sucesso são baixas. Tem um estudo de Montgomery com 9 pacientes com cistite hemorrágica refratária, 8 deles por história de radiação. Nenhum teve resolução da hematura e todos precisaram passar por outros procedimentos. O nitrato de prata, ele conclui, então, dizendo que o nitrato de prata tem uma baixa quantidade de evidências. Ácido aminocapróico, o amicar, também pode ser usado em doentes renais crônicos. O objetivo, então, é bloquear a ativação do plasminogênio, que vai interromper a fibrinólise. A dose, então, é irrigação contínua com 200 miligramas por litro de soro fisiológico. Resolução em até 92% dos pacientes. Os riscos maiores é a retenção de coágulos, absorção sistêmica e riscos de coagulação, principalmente no trato superior, e esses coágulos vão causar obstrução. Tem um estudo de Singh, de 1974 a 1985, em que 37 pacientes eram tratados com amicar.
92% conseguiram interromper a irrigação após 48 horas, e as causas de hematura mais comum eram radiação e ciclofosfamida. Não teve efeitos colaterais imediatos, porém os pacientes não tiveram um acompanhamento a longo prazo. Prostaglandinas, então, principalmente PGE1, 2 e PGF2-alfa, foi estudado principalmente para hematura viral e induzida por quimioterapia. O mecanismo é pouco conhecido, mas acredita-se que gere uma vasoconstrição e agregação plaquetária. Vários regimes descritos, o mais comum é irrigação com 8 a 10 miligramas por litro a 100 ml por hora por até 10 horas. Sucesso em torno de 50% dos pacientes. Parece ser uma substância bem tolerada. A desvantagem é a duração variável, os altos custos e a dificuldade em obter e armazenar a medicação. Ele descreve um estudo de Levine com 18 pacientes de 88 a 91 com cistite hemorrágica induzida por ciclofosfamida, que foram tratados com PGF2 alfa intravesical. A solução de 0,4 a 1%, então, por 2 horas, era aplicada 4 vezes ao dia com soro fisiológico. 50% dos pacientes teve resolução completa da hematura, numa média de 6 dias. A outra metade precisou receber uma segunda terapia. Com doses mais altas de ciclofosfamida, os pacientes tendiam a ter uma menor resposta. Os efeitos imediatos, então, 78% dos pacientes tiveram espasmos de bexiga, e a longo prazo, foi somente 17 semanas, não teve alteração de função renal e não teve complicações sistêmicas. Ele conclui dizendo que é uma boa opção por ser um tratamento à beira-leito e bem tolerado, mas o uso é limitado, principalmente porque só foi relatado com cistite induzida por ciclofosfamida. Formalina, então, é um composto de formaldeído 37%. Ele é reservado para casos graves e tem que ser feito na sala de cirurgia. O mecanismo é induzir precipitação de proteína celular e oclusão capilar, causando inflamação e necrose. Ele foi relatado a primeira vez em 1969 por Brown para câncer de bexiga avançado. Também todos os pacientes precisam descartar refluxo vésico-ureteral. Se tiver refluxo, precisa ser passado um catéter ureteral bilateral para oclusão. E a pele do paciente também tem que estar protegida. Tem uma variação na concentração e no volume utilizado, de 10 a 300 ml ou até a capacidade da bexiga. Tem um estudo de Chong que a concentração é o fator mais importante. Porém, quanto maior a concentração, maior a taxa de complicações. De 10 a 30% dos pacientes vão exigir novos procedimentos se a hematura persistir após o uso da solução com 1 a 2%. Tem uma alta taxa de sucesso de 80 a 90%, porém tem riscos significativos, como fibrose da bexiga, diminuição da capacidade vesical, estenose de ureter e uretral e insuficiência renal. Tem um outro estudo de Ziegler, uma série de 8 pacientes com cistite hemorrágica por radiação, que foi refratário a álon, nitrato de prata ou amícar. E o desfecho, então, foi a resolução sem intervenção adicional com o uso de formalina. A hematura foi resolvida em 75% dos pacientes, 50% teve uma resposta duradoura no acompanhamento de 8 meses. Um paciente foi tratado com uma concentração de formalina 4%, que acabou evoluindo com retração vesical importante e necessidade de cistectomia. Uma outra série, de 1974, com 18 pacientes com cistite hemorrágica refratária. 4 pacientes receberam formalina a 10% e 14 receberam formalina 1%. O grupo que recebeu 10% teve 100% de sucesso na resolução, porém 75% evoluíram com redução da capacidade vesical, hidronefrose e refluxo vésico-ureteral. Um paciente precisou de cistectomia, desse grupo de 4, e o laudo histopatológico veio fibrose acentuada e cicatrizes. Os pacientes que receberam 1% responderam inicialmente, 28% teve recorrência. Os que tiveram recorrência foram retratados com uma solução de 1 a 2%, com 100% de sucesso
um acompanhamento de 6 a 36 meses sem reações. Ele conclui, então, dizendo que a formalina é um poderoso agente, mas tem que ser reservado para casos graves ou refratários em que teve falha a algum outro agente anterior. Oxigênio terapia hiperbárica, então, é extravesical, né? O mecanismo, então, é aumentar a extração de oxigênio pelos tecidos, que vai causar uma diminuição de edema e da neovascularização em tecidos previamente hipóxicos. É o único que promove cicatrização e angiogênese. Os pacientes vão inalar, então, oxigênio a 100% em uma pressão de 1,5 a 3 por 60 a 120 minutos, feito em até 20 a 40 sessões. Tem uma resposta acima de 90%. Os efeitos adversos principais são otalgia, distúrbios visuais, vertigem, parestesias. Os efeitos a longo prazo são raros. As limitações, então, é indisponibilidade, longa duração e alto custo. Tem um ensaio clínico randomizado de Oscarson, multicêntrico, que reuniu 79 pacientes com cistite hemorrágica de 2012 a 2017. Os pacientes eram questionados com questionários de sintomas urinários de 6 a 8 meses. 73% dos pacientes que usaram oxigênio relataram melhora dos sintomas e 34% dos pacientes no grupo controle relataram melhora dos sintomas. Ele conclui dizendo, então, que, no geral, é um tratamento eficaz, embora inconveniente, causa regeneração dos tecidos para quebrar o ciclo vicioso da descamação crônica e cicatrizes. Embolização, então, embolização da artéria vesical, usado quando tem falha em outras terapias. É um procedimento com anestesia local. Tem um estudo de 1974 em pacientes com sangramento grave por cistite hemorrágica por radiação. E um outro estudo de 9 pacientes com embolização da artéria vesical de 2013 a 2015. A maioria dos pacientes já havia tratado um câncer urotelial, 10% era por quimioterapia ou radioterapia de colo de útero. Todos os pacientes tinham tido falha no anterior com álon, formalina 1% ou nitrato de prata. O tratamento, então, era a embolização das partículas de álcool polivinílico, os principais ramos vesicais da artéria ilíaca interna bilateralmente. Em 48 horas, 100% de resolução completa da hematúria, que foi sustentada em 78% dos pacientes, num acompanhamento de 14 meses e meio. Nenhum paciente teve relato de disfunção sexual ou da bexiga, e 33% dos pacientes evoluíram com dor glútea ou na coxa. Ele conclui, então, dizendo que a embolização vesical é um procedimento seguro e eficaz, pode ser feito com anestesia local e tem um bom controle da hematúria se falha nos procedimentos anteriores. Desvio urinário, então, é quando tem falha ou intolerância a procedimentos anteriores também. Pode ser feito com nefrostomia percutânea bilateral. Até 35% dos pacientes podem evoluir para cistectomia. Tem uma coorte retrospectiva de 21 pacientes que precisaram de cistectomia por cistite hemorrágica intratável. A idade 77 anos e 95% dos pacientes após radioterapia. 42% dos pacientes evoluíram com complicações graves, sendo a mortalidade de 90 dias 16%. É um procedimento com alto risco de complicações e reservado como terapia de última linha, para quando tem falha dos procedimentos anteriores. Conclusão, então, hematura, cistite hemorrágica são condições bastante mórbidas. Várias terapias são eficazes, porém, têm efeitos adversos importantes. Todos os pacientes inicialmente tratados com irrigação vesical, com catéter de 3 vias, mais evacuação de coágulo, e a decisão de tratamento tem que ser feita após falha terapêutica, de acordo com a disponibilidade da medicação, a necessidade ou não de anestesia, função renal do paciente e os efeitos colaterais. A nitrato de prata e a mícar são opções intravesicais eficazes para cistite hemorrágica induzida por ciclofosfamida. E a formalina, também intravesical,
tem que ser usada com muita cautela por causa dos efeitos colaterais, principalmente em concentrações mais altas. Se falha, tem os extravesicais, então, oxigenoterapia hiperbárica, embolização ou cistectomia e desvio urinário.